Olá, alunos! Sou a professora Meire. Sejam bem-vindos ao meu canal de matemática, o X da Questão. E hoje vamos falar de juros simples. Os juros podem ser bons ou ruins. Ele é bom quando aplicamos um capital. Aqui na matemática financeira, chamamos todo o dinheiro de capital. Então, quando colocamos esse dinheiro na poupança, por exemplo, esse dinheiro vai render juros. E isso para a gente é bom. E ele é ruim para nós quando pagamos uma conta com atraso. Aí a gente vai pagar essa conta com juros. Ou quando pegamos um dinheiro emprestado e também pagamos ele com juros. Os juros simples eram utilizados nas situações de curto prazo. Hoje, não utilizamos a capitalização baseada no regime simples, mas de qualquer forma, vamos entender como ele funciona. Então, aqui em cima tem a fórmula de juros. Juros é igual o capital vezes a taxa vezes o tempo. Ou seja, juros é igual o dinheiro multiplicado pela porcentagem e pelo tempo, que pode ser, por exemplo, um juros mensal, então a gente vai multiplicar pelo número de meses, ou um juros anual e a gente vai multiplicar pela quantidade de anos. E aqui a gente vai falar de montante. O montante é justamente o capital mais os juros. O dinheiro que a gente pegou mais os juros que a gente vai pagar. Ou a conta que a gente vai pagar mais os juros. Então, o montante é a soma do capital com os juros. Então, esse M aqui é de montante, o C de capital e o J de juros. Vamos para um exemplo? Qual foi o capital que, aplicado à taxa de juros simples de 2% ao mês, rendeu R$ 90 em um trimestre? Vamos entender o exercício. Qual foi o capital, ou seja, qual foi o valor aplicado à taxa de 2% que rendeu um juros de R$ 90 num tempo de um trimestre, num tempo de 3 meses? Chamando a atenção que, na matemática financeira, o capital ele é de gênero masculino, o capital, tá bom? Então, vamos colocar aqui a fórmula. Juros é igual o capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros, R$ 90. Então, aqui embaixo de juros, vou colocar R$ 90. Igual, o capital é o que realmente eles querem. Então, vou repetir o C de capital, porque eu não sei. A taxa é de 2%, mas eu vou trabalhar esses 2% na forma decimal e eu vou mostrar aqui do lado como eu vou fazer isso. 2% é igual a 2 sobre 100, ou seja, é 2 centésimos. Escreveu 2 com duas casas decimais, dessa forma. Então, eu vou colocar na forma decimal lá. Então, C vezes 0,02 vezes o tempo, como essa taxa é por mês, no tempo de 3 meses. Vou multiplicar esse 0,02 por 3, então vou repetir 90, vou repetir o C, e 0,02 vezes 3 daria 0,06. Como o número que eu estou procurando está do lado direito, vou trocar esses termos de lado. O 90 vem para o lado direito e o C vezes 0,06 vai lá para o lado esquerdo. Eu acho que assim vocês visualizam melhor. Vou deixar o C sozinho e o 0,06 que está desse lado multiplicando, passa lá para o outro lado dividindo. Então, ó, C é igual a 90 divididos por 0,06. E vou montar essa conta aqui do lado. Quando a gente trabalha com números com casas decimais diferentes, o ideal é que a gente coloque vírgula e o número de casas para ficar igual. Como no divisor o 0,06 tem duas casas decimais, eu vou colocar 90,00 para ficar o mesmo número de casas decimais. Como dos dois lados eu tenho o mesmo número de casas decimais, a vírgula morre, então vou apagar ela. E fica 9.000 divididos por 6, porque esses dois zeros à frente do 6 eu posso cortar. Então, vamos lá? Vou dividir primeiro 9 por 6, dá 1 para cada um. 1 vezes 6, 6. Para chegar a 9, sobra 3. Abaixo um zero, fica 30. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 6, 30. Para chegar a 30, nada, zero. Eu tenho que abaixar 2 zeros, então vou botar 2 zeros no resultado. Então, vai dar 1.500. Então, o dinheiro, capital,
vai ser C igual a R$ 1.500. Então, resposta completa aqui embaixo, o capital corresponde a R$ 1.500. Mais um exemplo. Qual o valor do montante produzido por um capital de R$ 1.200 aplicado no regime de juros simples a uma taxa mensal de 2% durante 10 meses? Então, eu vou calcular juros primeiro, para depois somar a esse capital os juros que eu encontrei. Então, aqui embaixo eu vou colocar o capital, a taxa e o tempo que eu retirar aqui do exercício. Então, aqui em cima, voltando a ler, que o valor do capital é de R$ 1.200. Então, aqui embaixo eu coloco R$ 1.200 no capital. A taxa de 2%, lembrando que 2% eu tenho que escrever na forma decimal, que é o 0,02. E essa taxa é mensal, ou seja, ao mês. Também posso escrever AM, mesma coisa de botar ao mês, num tempo de 10 meses. Vamos para a fórmula. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Juros é igual a capital de 1.200 vezes a taxa, que é 0,02, vezes o tempo, que é de 10 meses. Multiplicando 1.200 vezes 0,02, eu vou ter 2.400 e vou cortar esses dois últimos zeros, porque quando a gente multiplica por um número com duas casas decimais, a gente coloca vírgula em duas casas decimais. Como esses dois últimos números são zeros, isso aí vai dar apenas 24. 24 vezes 10, 240. Agora o montante é 1.200 mais os juros de 240, o montante vai ser de R$ 1.440. Vamos para mais um exemplo, sendo que nesse exemplo eu vou complicar um pouquinho mais as coisas. Qual o tempo de aplicação para que um capital dobre, considerando uma taxa mensal de juros de 2% ao mês, no regime de capitalização simples? Então, voltando aqui para entender o problema, ele quer saber qual é o tempo para que um capital dobre. Mas se a gente for ler, ele não diz quanto é o capital. Então, eu tenho duas incógnitas, o tempo e o capital. E a única coisa que eu tenho é a taxa, que é de 2%. E aí, ele quer saber o seguinte: eu colocando dinheiro na aplicação, depois de alguns meses, esse valor vai duplicar. Tipo, se eu botei R$ 1.000, depois de um tempo vai ficar lá R$ 2.000. Então, esses R$ 2.000, na verdade, ele é o montante, é o dinheiro aplicado mais os juros. Então, aqui eu vou precisar trabalhar com a fórmula de montante, que é montante é igual ao capital mais os juros. Vocês reparem que no exercício não fala de juros. Então, no lugar de juros, eu posso trocar ele pela fórmula, que é capital vezes taxa vezes tempo. Então, tiro os juros e coloco capital vezes taxa vezes tempo. Porque nesse exercício ele fala de capital, taxa e de tempo, mesmo que ele não informe quanto é cada uma delas. E o montante que ele aparece, eu vou substituir pelo montante que ele fala. Ele diz que no final da aplicação ele tem o dobro do capital. Logo, o montante é 2C. Então, no lugar de montante, eu vou colocar 2C. E vou repetir toda a fórmula. No lugar da taxa que eu tenho, eu vou botar o 0,02, que é a mesma coisa de 2%. E o tempo que eu não sei, vou continuar colocando o T para representar o tempo. Como eu tenho C dos dois lados, eu posso passar esses dois C para aquele lado para trabalhar. Mas chamando a atenção de vocês que esse C está multiplicando desse lado. Então, ele está preso. Então, vou pegar apenas esse C que está somando aqui e passar ele lá para o outro lado diminuindo. Então, lá do outro lado vai ficar 2C menos aquele C, e vou deixar o C que está multiplicando do outro lado. E vou diminuir. 2C menos 1C dá 1C, e vou repetir o outro lado todinho. Agora, se vocês repararem, esse C está apenas multiplicando. Agora, ele pode passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou pegar o C que estava do outro lado e vou dividir com o C que vai para o lado esquerdo, ficando do outro lado 0,02T. C dividido por C dá 1 para cada um. Quero lembrar você que se o C valesse 5, 5 dividido por 5 daria quanto? 1 para cada um. E se o C valesse 10? 10 dividido por 10, 1 para cada um. Então, C dividido por C, 1 para cada um. E vou repetir o outro lado, que isso é igual
a 0,02t. Pronto, eu estou com uma incógnita só. Agora eu posso achar o valor de t. Para facilitar a vida da gente, eu vou trocar esses termos de lado. O 1 vai para o lado direito e o 0,02t vai para o lado esquerdo. Agora sim, eu acho que fica mais fácil de vocês visualizarem, que eu vou deixar o t sozinho e vou pegar esse 0,02, que está multiplicando, passar lá para o outro lado dividindo. Olha só, t é igual a 1 divididos por 0,02. E vou armar essa conta. Para armar essa conta, eu vou igualar o número de casas decimais, colocando duas casas decimais do lado do 1. Agora que os dois lados têm o mesmo número de casas decimais, vou tirar a vírgula e vou cortar aqueles dois zeros na frente do 2. 100 dividido para 2, 50. Então, 1 dividido por 0,02, isso vai dar igual a 50. Então, o tempo que o capital aplicado a uma taxa mensal de 2% dobre é de 50 meses. É muito bom te ver por aqui. Aproveite, se inscreva no canal, dê o seu like e faça um comentário.